Pois bem, meus caros alunos, nesse PET comemorativo de 300 anos, você vai escolher algum assunto, né, para fazer a carta, e dentro da carta, na parte do desenvolvimento, você vai escolher algum assunto pertinente a Minas Gerais, né? O que Minas representa para você? Né? É importante que você fale algo que identifique você a Minas Gerais, o nosso estado. O que é o estado? O estado é uma localização geográfica, né, definida, e que faz com que organize uma sociedade no qual os cidadãos, como nós, nos reconhecemos dentro de um mesmo espaço geográfico. Nós nos reconhecemos pela cultura, nós nos reconhecemos pelo sotaque, nós nos reconhecemos pela fala, nós nos reconhecemos pela comida, nós nos reconhecemos pela arte, nós nos reconhecemos pelas manifestações culturais, musicais, nós nos reconhecemos pela paisagem, nós nos reconhecemos pelo clima. Nós somos Minas, nós, de uma forma ou de outra, a gente reflete a nossa mineridade para o outro, e a gente só consegue identificar todo esse aspecto cultural, toda essa nossa mineridade, principalmente quando a gente está em contato com outro que não é um mineiro, né? É algo antropológico isso. A partir do momento, às vezes, que a gente sai do estado de Minas, quem teve a oportunidade de sair consegue ter uma percepção de que o que realmente é ser um mineiro, é se sentir estranho no outro lugar, né? É sentir falta daquele gosto do pão de queijo, ou de escutar uma expressão trem, uai, essas pequenas coisas que formaram a nossa sociedade. E aí você pode falar o que quiser, o que te representa de Minas Gerais nessa carta. Se a gente falar da história, né, quando eu falo da história de Minas, nós nos remetemos na hora ao ouro, né? Minas Gerais, Minas de ouro, por muitos lados, por muitos cantos, a questão das pedras preciosas, né, do diamante, as minas. Então, quando a gente fala da história do nosso estado, que começou há 300 anos atrás, a gente fala dos bandeirantes paulistas, que procuravam ouros há décadas, né, e que chegaram a encontrar aqui no nosso estado. Então nós não somos um estado litorâneo, nós somos um estado bem interiorano do país, né, que gastou-se um tempo até que essas descobertas auríferas aparecessem, e é uma região que foi muito rica e ao mesmo tempo muito pobre. Minas Gerais brotava ouro do chão, mas a pobreza era espalhada pelas becos, ruas e vielas. Me recordei agora do livro de Carla Anastasia, que chama Vassalos Rebeldes, que fala inclusive da violência das Minas Gerais do século XVIII na descoberta do ouro, ou da própria historiadora Laura de Melo Souza, que escreveu Os Desclassificados do Ouro, falando justamente também da pobreza que existia aqui, das pessoas que perambulavam nas ruas sem muito condição, sem muito acesso. A nossa própria culinária mostra, hoje, apesar de ser riquíssimo e ser conhecido como uma culinária farta, com a mesa cheia, na vinda dos bandeirantes para cá, 300 anos atrás, era tão escassa, né? E a gente comia comidas muito fortes, que era para que esses bandeirantes conseguissem manter essas viagens longas, duradouras, que era, né, essa energia que vinha da comida no feijão tropeiro, no tutu, no angu, nas farinhas de mandioca. Nossa cultura mineira é uma fusão de índios, de bandeirantes paulistas, de africanos que vieram para cá, né, um número muito grande de africanos que chegavam, a maioria aqui através do porto do Rio de Janeiro. Minas Gerais é algo estupidamente interessante, porque quase todas as regiões do Brasil era muito interiorano e se urbanizou. A gente nasceu meio que urbano, porque com a descoberta do ouro, o mundo inteiro, né, teve que ter controle de imigração, porque muita gente queria vir para cá com o sonho dessa pepita de ouro que poderia mudar vidas, né? Os escravos buscavam isso para conseguir sua liberdade. Se a gente largar um pouco a história, depois teve o século XIX, um pouco da presença de café aqui também, né, nas regiões mais ao sul de Minas. Nós temos uma geografia de montanhas, uma geografia de cachoeiras, uma geografia de cerrado, né? No passado, Minas era 50% de cerrado, então nós temos uma biodiversidade absurda. Se falarmos em arte, o boom do barroco, né, no Brasil foi o barroco mineiro. Não chegou primeiro em Minas, mas aqui em Minas ele criou uma identidade própria dentro das igrejas coloniais, seja em Ouro Preto, né, seja o barroco sendo esculpido pela Pedra Sabão em Ouro Preto. Então, assim, o barroco mineiro tem uma característica peculiar
de dualidade, contradição de movimento artístico, que não teve em outras regiões, nem na Europa, onde ele especificamente surgiu. Quando a gente fala em arquitetura, a gente lembra dessas casas, né? Simples, dessas cores coloniais muito marcantes nas cidades históricas, o branco com azul colonial, o branco com marrom colonial, as telhas, né, curvadas nas coxas dos escravos, essa música e essa arte, essa cultura totalmente sacra, a força da religião em Ouro Preto, a quantidade de igrejas, né, que era o lugar onde se orava, onde rezava, era o lugar também onde se enterrava, era o lugar onde uma cultura artística formava. Então é fabuloso. Quando eu falo em cultura em Minas, eu falo de quadrilha, que não nasceu no Brasil, que não nasceu em Minas Gerais, mas que ganhou uma peculiaridade com essa ideia do caipira, né? Uma quadrilha que vocês sabem que ela é ditada, né? Cantada, me perdoe, até no francês, mas que chegou aqui, tomou outra característica. Folia de reis, com gado, né? Com tanta presença africana na cultura, na culinária. Na culinária, a gastronomia é fantástica, porque a gente tem, né, não só o pão de queijo, que todo mundo sabe que o queijo, o pão de queijo são patrimônios imateriais, né, do Instituto Artístico Histórico, Instituto Histórico, só que vai além disso. Hoje, por exemplo, Minas é reconhecidíssimo pelo Oropronobis, que é uma folha rica em proteína, que hoje é um prato nobre e que é considerada uma planta meio que nativa aqui de tudo quanto é lugar de Minas Gerais. E aí em latim significa, se a gente traduzir para o português, porque Oropronobis em latim, em português significa rogai por nós, né? E existia muito Oropronobis, essa folha, ao redor das igrejas. Os filhos das religiosas iam buscar para que fizesse o almoço, e eles falavam na hora que arrancavam essas folhas, é hora do Oropronobis, do rogai por nós. Tem outros alimentos também que ficou muito marcante, mas quando eu falo de culinária aqui em Minas, a gente não pode esquecer da figura do fogão de lenha, do café quente, das quitandas, né? Uma culinária que foi tão modificada, porque os portugueses trouxeram muitos doces de compotas, e a gente passou a continuar isso, ao doce de figo, ao doce de laranja da terra, mas automaticamente muitos ingredientes não existiam, e a gente foi modificando essa culinária. Por exemplo, os portugueses trouxeram um doce com amêndoas, tentaram fazer um doce com amêndoas aqui, não existia amêndoa na região, então introduziram o amendoim, virou o pé de moleque. Então é muito rico a história da culinária mineira, e hoje sempre ligada à abundância, né? Se pensar que em Minas Gerais o lugar mais afetivo da casa é a cozinha, nós somos reconhecidos, né, mundialmente por uma peculiaridade na alimentação, né? Uma alimentação forte, uma alimentação histórica, que veio se modificando, que pegou nuances portuguesas, nuances africanas e trouxe essas maravilhas que nós temos aí quase que diariamente nas nossas casas. A literatura mineira, como não falar, né, da literatura mineira que começou com muita força na época da Inconfidência Mineira, com os Inconfidentes, né, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa, né, como não falar da literatura mineira, como não falar de Carlos Drummond de Andrade, Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, né? Ou tantas outras, o Mineiro de Itabira, que descreveu maravilhosamente a sua região e a relação dela com o minério de ferro, porque Minas é agricultura, é pecuária, mas tem regiões que é minério, tem regiões que é o café, né? Se a gente pensar no contexto contemporâneo, como não falar de João Guimarães Rosa, que trouxe para a literatura uma peculiaridade na fala, que trouxe quase um dialeto próprio, né, quando lançou seu livro Sagarana. É difícil, sim, ler João Guimarães Rosa, porque ele fala o dialeto daquele lugar, né, e geralmente ele falava que o que ele escrevia, ele só repetiu o que ele viveu antes. E esses grandes nomes da literatura mineira, né, Murilo Rubião, Carlos Campos Queiroz, Ziraldo, a gente podia aqui ficar horas citando alguns da literatura. Se pensarmos em personalidade, se alguém quiser falar de Minas, pessoas importantes, assim, todos nós temos a nossa história, a nossa importância, mas personalidades de mineira, a gente começa com o rei do futebol, que é o Pelé, né, que nasceu em Três Corações, e a gente passa por um grande literato, Carlos Drummond. A gente pode, na política, falar de Tancredo Neves, foi um cara importantíssimo no final da ditadura militar, né? Foi inclusive eleito de forma indireta o primeiro civil
eleito de forma indireta pós-ditadura. A gente pode falar de Aleijadinha, suas obras sacras, as suas obras, né, em Congonhas. A gente pode falar de Mestre Taíde, podemos falar de Chica da Silva. E por que não, gente, falar da personalidade mineira pompiana? Por que não falar Dona Joaquina Bernardo da Silva Abreu Castelo Branco Souto Maior de Oliveira Campos? Uma mulher, uma matriarca em pleno século XIX. Uma personalidade reconhecida em Minas Gerais, sim, por ser à frente do seu tempo. Porque tomou base, conta de estruturas que uma mulher no século XIX, na sua maioria das vezes, não tomaria. Então, assim, falar de Minas é falar de tudo isso, de geografia, de culinária, de arte, de cultura. Minas Gerais cheira tradição, Minas Gerais cheira pão de queijo com café quente. Então, assim, eu tenho certeza que fazer uma carta falando do que você remete, do que remete a você quando eu falo Minas Gerais, será fácil. Não se preocupem, mandarei a estrutura, vocês vão fazer, colocar as características de vocês, quem é você, de que turma, onde estudou, falar um pouco, né, das coisas que você gosta de fazer, escrever depois no desenvolvimento a sua relação com Minas, o que te chama atenção em Minas, o que você gosta de se relacionar quando fala em mineridade, e no final fazendo a conclusão e entregando para a professora responsável para a turma de vocês. Desde já eu agradeço e peço que vocês tenham cuidado e amor para com a cultura mineira, né, nesse estado que agora faz 300 anos.